Olá, você sabe o que é pré-diabetes? Quais são os sintomas, né? O que é isso? Será que é uma doença? Será que não é? Será que eu estou com diabetes? Enfim, para ajudar a gente a entender tudo sobre isso, estamos aqui com o Dr. Fernando Valente. Esse é o canal da SBD na internet, né? Canal de vídeos esclarecedores que visa descomplicar e levar a educação em diabetes para os 4 cantos do Brasil. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, sou criador do canal Vida Diabético, e Dr. Fernando Valente é meu parceiro aqui, médico endocrinologista, professor universitário, e vai explicar para a gente o que é o pré-diabetes e associar um pouquinho da obesidade, né, não, Dr. Fernando? Prazer ter aqui mais uma vez, estar contigo dividindo tela aqui. Prazer é meu, Fred. É um tema muito importante, porque, primeiro, pela prevalência, muita gente tem pré-diabetes. O pré-diabetes é um estágio intermediário de glicose, de açúcar no sangue, entre o normal e a pessoa que tem diabetes. Então, é uma fase em que a pessoa já não tem mais o nível de açúcar no sangue normal. Ó, tá até acabando a bateria aqui, ó. Que coisa, hein? Botou carregador. Deu uma hipoglicemia aqui no vídeo. Bom, vamos retomar. Então, é um estágio intermediário, quer dizer, a pessoa já não tem mais glicemia, açúcar no sangue em níveis normais, mas ainda esses níveis não estão tão elevados para a gente dizer que a pessoa tem diabetes. Tá? Então, o que seriam esses níveis de pré-diabetes? Após 8 horas de jejum, pelo menos, 8 horas ou mais de jejum, glicose no sangue entre 100 e 125, a gente classifica isso como, a gente chama isso de glicemia de jejum alterada, que é uma forma de pré-diabetes. Tá? Tem uma outra forma de pré-diabetes que é a partir do teste de tolerância à glicose, ou também chamado de curva glicêmica. Então, quando a pessoa toma aquela sobrecarga de açúcar para avaliar a glicose 2 horas depois, a glicose no sangue normal até 139. Então, a pessoa que tem açúcar no sangue entre 140 e 199, 2 horas depois de tomar exatamente 75 gramas de glicose, essa pessoa a gente recebe aí o nome de intolerância à glicose, ou intolerância oral à glicose, tá? Que é também uma forma de pré-diabetes. Então, essa é uma segunda maneira da gente fazer esse diagnóstico de pré-diabetes. Uma terceira maneira da gente fazer o diagnóstico de pré-diabetes é utilizando a hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4% está ali no pré-diabetes. Pré-diabetes, então, é a pessoa que tem pré-diabetes, ela tem um risco de desenvolver diabetes muito aumentado em relação comparado a quem tem valores de glicose normais, tá? E é preciso muito estar atento, porque da mesma maneira que o diabetes tipo 2, na maior parte das vezes, não dá sintomas, principalmente nos estágios iniciais, o pré-diabetes também não dá sintoma, passa, na maior parte do tempo, de maneira absolutamente silenciosa. Então, por que é importante fazer esse diagnóstico? Primeiro, para não tomar o susto de já descobrir-se com diabetes tipo 2. Então, se descobre num estágio intermediário como pré-diabetes, é possível você tomar atitudes para evitar o aparecimento de diabetes. Né? E essa questão aí de ser silenciosa, né? Mas é preciso também dizer que em torno de 15% a 20% das pessoas com pré-diabetes podem já ter algumas complicações do diabetes, quer dizer, de aparecimento muito precoce. Tá? A maior explicação, aí normalmente o pré-diabetes está ligado ao aumento da resistência à insulina, que é
o fator base aí para desenvolver diabetes tipo 2. E o fator mais importante aí para desencadear esse aumento da glicose com resistência à ação da insulina é o ganho de peso. O ganho de peso, principalmente de gordura da barriga. Essa gordura produz hormônios que interferem, que dificultam a ação da insulina. Então, o pâncreas das pessoas com pré-diabetes ou com diabetes tipo 2, que tem resistência à insulina, tem que fazer uma força muito maior, uma produção muito maior de insulina para manter os níveis de açúcar no sangue normalizados. Tá? Então, o excesso de peso é um fator muito importante para desencadear o diabetes e, portanto, muito presente na pessoa com pré-diabetes. Eu acho que a questão mais importante aí, Fred, para não deixar evoluir de pré-diabetes a diabetes, é quem está acima do peso emagrecer. Mesmo que a pessoa não normalize o peso, para cada 1 quilo de peso que a pessoa perde, a gente consegue uma redução de risco em torno aí de 16% nesse risco de desenvolver diabetes tipo 2. Ficou claro? Surreal, né? Ficou claríssimo. E eu gosto de associar sempre com um sinal, né? É um sinal de alerta, é aquele sinal amarelo, né? O pré-diabetes é para mim um pouco assim, né? Falar, opa, se você não mudar os seus hábitos, né? Seja fazer através de atividade física, de uma alimentação mais saudável, de às vezes dormir melhor, né? De se estressar menos, né? Ter uma inteligência emocional maior, liberar menos cortisol no corpo, né? De alguma forma melhorar esse fluxo do açúcar, né, no seu organismo. Se você não melhorar isso, você vai evoluir para ter um diabetes tipo 2. E aí você vai precisar tomar medicação, etc. Mas o mais importante disso tudo é entender que precisa mudar hábitos, né? Estou com pré-diabetes, estive lá, fiz lá esses exames, percebi que eu estou com pré-diabetes, opa, preciso realmente mudar os hábitos. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, provavelmente você vai continuar evoluindo para ter o diagnóstico aí. E aí me lembrei de uma coisa que você falou, né? O que é a curva glicêmica é com 2 horas? Porque é justamente o pico da ação do carboidrato equilibrando ali com a insulina, ou seja, quando você ingere algum carboidrato, né, ele vai liberando também aos poucos a questão da insulina, né, para equilibrar isso aqui. Para quem tem um diabetes tipo 1, a gente não produz a insulina, a gente precisa colocar de forma manual. Para quem tem diabetes tipo 2, ela já tem uma resistência um pouco maior. E aí, exatamente, quando o corpo não produz a quantidade satisfatória, né, isso aqui fica muito desequilibrado. Por isso que a glicemia sobe mais do que a quantidade de insulina lá. E você pode até falar um pouquinho mais sobre isso. E aí lembrei de uma parada que muita gente fala, eu tô com pré-diabetes e me curei com chá, né? E até onde sei, não existe nada que a gente possa fazer, né? O milagre está em exercício físico, tá? Em alimentação. Obviamente, você pode tomar um chazinho porque você gosta, mas não tem nada, pelo menos cientificamente comprovado, aí você pode falar um pouquinho mais, que fale assim, tô com pré-diabetes, toma isso aqui que você vai melhorar, você não vai ter diabetes mais. Fala um pouquinho disso pra gente, desses mitos aí que tem, né? Fred, eu acho que isso é uma coisa tão importante que merece só um episódio para a gente falar aí dessa questão do chá, né? Mas do que você falou, acho que alguns comentários importantes. Então, nessa glicose medida 2 horas após essa sobrecarga de 75 gramas de glicose, então esse valor que eu comentei, ele é após 75 gramas de glicose. Então, tem gente que, por exemplo, colhe em jejum, vai para casa e volta 2 horas depois do almoço para medir. Isso não está padronizado. Esses valores de pré-diabetes, diabetes, 2 horas depois, é depois de 75 gramas de glicose. É essa padronização. Então, a glicemia pós-prandial, ela ajuda a gente a entender se a pessoa está bem controlada, mas ela não serve para fazer diagnóstico, né? E a questão do tratamento do pré-diabetes é exatamente isso que você colocou, né? Então, eu comentei da importância do controle de peso do corpo, mas a base de tudo isso
é alimentação saudável, é a prática de atividade física. É claro que não é tão simples assim, porque a gente sabe que a obesidade tem uma questão genética importante. Acho que a gente pode desenvolver isso num outro momento também, mas é fundamental ter hábitos de vida saudável para tentar diminuir o risco de desenvolver diabetes em quem tem essa predisposição, e principalmente se a pessoa já estiver com pré-diabetes. E a questão da frequência que eu comentei, né? Para cada uma pessoa que tem diabetes, tem uma outra que tem pré-diabetes. Então, você imagina a onda que nós vamos ter de diagnóstico de diabetes tipo 2, se essas pessoas que hoje têm pré-diabetes não se cuidarem, não fizerem dieta, exercício, não cuidarem do peso. Nós vamos ter aí um número exponencial, um aumento muito expressivo de mais casos de diabetes tipo 2. Muito legal. Acho que a mensagem que mais fica é: tenha hábitos saudáveis, não tenha medo de fazer os exames, por medo de descobrir que você está com pré-diabetes ou diabetes. Afinal de contas, quanto antes você descobrir, melhor, né? Você consegue agir preventivamente, principalmente o pré-diabetes, gente. Vamos nessa, faz o que tem que ser feito, né? Incorpora isso na sua vida, não tenha medo de fazer exame por isso. E a gente sabe que um dos grandes problemas é que não tem um diagnóstico no tempo certo, a pessoa deixa chegar no estado mais crítico, né? Eu brinco que é tipo você vai ao dentista só quando o dente começa a doer. E a gente tem que parar de fazer isso. Você tem que ir ao dentista com periodicidade para poder evitar que você tenha problemas com o dente, né? Então, assim, e às vezes quando você vai ao dentista, que você está com a dor, você já descobre 2 problemas. Então, assim, vamos buscar ser cada vez mais precavidos, né? Afinal de contas, a gente pode controlar e pode viver muito bem, seja qual for o tipo de diabetes, desde que a gente entenda que é um estilo de vida de hábitos saudáveis, com a medicação certinha, né, com o acompanhamento profissional certinho. E, bom, acho que era isso, né, de pré-diabetes e um pouquinho de obesidade que a gente conversou, era essa a missão de hoje, e deixa aí para você finalizar, a gente sempre diz, né, que é possível viver bem com diabetes, e a ideia do canal é isso, né, levar a educação em diabetes, e o pré-diabetes é uma das condições aí que a gente mais vê como surgimento aí em função dessa epidemia, né, que está rolando de obesidade aí, que é preocupante. Isso, Fred. Eu acho que, por fim, vale a pena frisar, né, assim como a obesidade aumenta o risco do pré-diabetes e essa pessoa vai desenvolver diabetes tipo 2 com uma frequência muito maior, com uma chance maior, a obesidade está ligada a outros problemas também, né? Aumento da pressão do sangue, aumento dos níveis de gordura no sangue, o colesterol, triglicérides. Então, se a pessoa tem algum desses problemas, triglicérides alto, pressão alta, gordura no fígado, ácido úrico alto, são todos problemas ligados ao acúmulo de gordura aumentado na barriga, né? Então a gente precisa ficar atento, e essas são as pessoas com maior chance de desenvolver diabetes. Se essa pessoa tem alguma dessas patologias, dessas doenças, juntamente com pré-diabetes, a chance de evoluir para diabetes é muito maior. Então, mais uma vez, é possível prevenir, viver bem com diabetes é uma escolha, né? Mas quem tem pré-diabetes ainda é possível reverter. Então ainda tem essa chance de se instituir hábitos de vida saudáveis precocemente, conseguir evitar o desenvolvimento de diabetes. Valeu. Doutor Fernando, mais uma vez, obrigado. E galera, acompanha a gente Maravilha. aí, vários vídeos que estão rolando aqui no canal, né? Acompanhe, se eduque e coloque em prática, né? Aprenda muito e coloque em prática na sua vida, gerando transformação. Valeu! Tchau, tchau.